verdade, aí, o mais difícil que a gente vai ter, eu acho que vai ser realmente chegar nas equações. Não sei o que vocês acham, mas o mais difícil é a gente montar as hipóteses, conseguir aí fazer o equacionamento, né? Que depois vocês viram, né? Diferente do quando a gente fez balanço de massa em regime transiente, tinha equações diferenciais. Quando é em regime permanente, são equações algébricas, né? Uhum. Então a resolução aí é bem mais simples. O que acontece é a gente tem às vezes que resolver duas equações simultaneamente, jogar uma equação na outra, né? Mas em termos assim matemáticos, a resolução aí quando é regime permanente é mais simples. O que pode complicar, na verdade, aí é a questão de realmente conseguir chegar nas equações. Então, acho que essa seria a primeira parte para a gente começar a conversar hoje. Se vocês entenderem como é que a gente calcula os graus de liberdade, outra informação importante, né? O que é equação independente. Vocês já têm esse conceito? Conseguiram assimilar? Mais ou menos. Eu percebi que nos seus slides tem um exemplo, né, falando sobre equação independente. É, Aparentemente são coisas conhecidas, né, desse exemplo, mas eu não sei se eu conseguiria resolver isso num exemplo que não fosse tipo de separação, que nem você sugeriu. Certo, certo. Eu vou dar umas dicas aqui que às vezes não, né? Realmente nos livros e nos slides isso não fica muito claro. E só realmente na sala de aula a gente consegue falar algumas coisas que são da experiência da gente mesmo, né? Que a gente viu aí na literatura também, né? Então acho que a gente pode, eu vou começar a tentar apresentar alguma coisa, ver se aparecem dúvidas, né? Por que não está aparecendo aqui? Meu PowerPoint está aberto, mas eu não estou conseguindo jogar aqui. Professor, você clicou em apresentar agora? Você precisa considerar as permissões para compartilhar a tela. Não é possível. Apresentar agora, só que eu ponho uma janela aqui. Conceder as permissões. Que é isso? A gente tem que compartilhar a tela, selecionar a tela que você vai compartilhar. Tipo, selecionar janela. Daí você vai selecionar a janela que você vai compartilhar. Então, estou tentando isso, mas aqui está dando uma janela. Não estou conseguindo. Eu treinei bastante, viu? Mas eu não estou. Agora que eu preciso, eu não estou. Não é possível compartilhar a sua tela. Tenta compartilhar a tela inteira, ao invés de compartilhar só uma janela. Eu tentei as duas. Uma janela e a tela inteira. Aí que fala, não é possível compartilhar a sua tela. Não sei porquê. Bom, mas de qualquer forma, não é isso que vai impedir a gente. Estou com outro computador aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Pessoal, então com relação ao PowerPoint 1, é mais uma introdução, né? Eu estou olhando ele aqui. Acredito que vocês não tenham dúvidas. Tem alguma? Por enquanto, não. Dele foi só uma revisão mesmo, eu achei. Tá. Eu acho que é mais produtivo a gente partir para o slide do PowerPoint 2, né? Grau de liberdade. Eu vou propor uma coisa para vocês. Eu vou propor que vocês peguem o exemplo aí do exercício 2, que é a fabricação de vodka. Vocês entenderam aí o exercício?
Olha, confesso que eu ainda não tinha lido ele ainda, eu só tentei fazer o primeiro mesmo, mas aí eu não consegui chegar nele para fazer. Mas eu vou ler agora. Vamos tentar, então, eu acho assim, vamos tentar ser bem prático. Vamos, em cima do exercício, é mais ou menos como eu faço na aula, né? Em cima do exercício, a gente vai tirando as dúvidas, até sobre o que é equação independente. Vai ficar mais fácil a gente assimilar aí os conceitos, tá? Então, vamos pensar nesse exercício aí. A gente está fabricando vodka, né? São 5 toneladas por hora. Então, pessoal, a gente tem um fermentado aí. O que a gente vai fazer? Primeira hipótese, tá? Que esse fermentado aí, ele tem os cereais com água, né? E tem etanol. E a gente vai alimentar esse mosto, né, em uma coluna de destilação, ok? Então a gente tem o processo de destilação, vocês sabem bem, né? A gente alimenta aí esse mosto e vai evaporar, né? Vai entrar aí o produto mais com uma temperatura de ebulição mais baixa, que no caso aí da mistura etanol e água vai ser o etanol, né? Que vai ir para o topo da coluna. E embaixo fica o resíduo, né? Onde a gente tem aí a parte, basicamente, água e um pouquinho de etanol. Ok? Então, a gente vai alimentar aí esse moço na coluna de destilação. Então, lá em cima da coluna vai sair o vapor, que vai ser mais rico em etanol, em álcool. E embaixo a gente tem o resíduo, tá? Evapora essa mistura rica em etanol, a gente passa por um condensador. Para quê? Para a gente condensar esse álcool, tá? Vocês já devem ter visto lá em Operações 3 ou Verão ainda, tá? Que para aumentar a eficiência da coluna, uma parte do que evaporou, a gente volta para a coluna de destilação. A gente enriquece aí a mistura e obtém uma eficiência energética, tá? Então, depois que o etanol condensou, uma parte volta para a coluna e a outra parte do destilado vai ser misturada com álcool, né, com água, para a gente obter aí o nosso produto, que é a vodka, tá? Deu para entender aí o que acontece? Deu sim, mas será que seria possível você fazer o esquema para gente? Os Não, retornos e tudo mais? eu vou fazer. Na verdade, eu tinha preparado já, tá? Uhum. Mas, assim, é para vocês entenderem, né? Vamos supor que essa questão tivesse na prova, né? Ou tivesse aí numa indústria, em qualquer lugar que vocês forem trabalhar, tá? A gente tem esse problema posto, ok? Tá. Qual que é... Então, foi aí que a Letícia falou, né? Ela matou. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente falou em aula também, né? Antes da pandemia, que era o quê? Fazer o fluxograma. Lembram, né? Lembra que a primeira coisa é pegar o problema e fazer o fluxograma? Sim. Ok? Então, pessoal, imagina aí, a gente tem 3 equipamentos, né? A gente tem a coluna de destilação, a gente tem o condensador e a gente tem um misturador, que vai misturar o destilado com a água para obter aí a vodka, tá? Então, é uma pena que eu não consigo apresentar aqui, mas vamos ver se vocês enxergam meu rascunho aqui, tá? Então, pessoal, estão vendo aí? Vamos ver se fica melhor aqui. Eu sei que a minha letra é horrível, mas, ó, aqui tem o destilador, ok? Aqui é a alimentação do mosto. O mais volátil evapora, sai aqui, tem um condensador, então aí o vapor vira líquido. Desse líquido, uma parte retorna para a coluna, para a gente enriquecer aí a alimentação, e a outra parte vai para o misturador
a gente mistura a água e obtém a vodka. Entenderam? Ok? Então, essa é a primeira parte. É a gente esquematizar aí, tá? O nosso problema, tá? Eu sugeri que vocês desenhassem aí. Não sei se vocês desenharam já. Desenharam esse Eu fluxograma? consegui copiar só parte dele aí. Tá? Então a gente tem aí uma coluna de destilação, a gente tem o condensador e tem o misturador. E agora, pessoal, a gente vai inserir as correntes, tá? Então, na alimentação, aqui a gente tem, nós vamos fazer uma hipótese, tá? Então a gente sempre anota no exercício o fluxograma das hipóteses. Hipótese que a mistura é etanol e água. Então, eu vou chamar de etanol, componente 1, etanol, componente 2, água. Ok? A alimentação, então, eu vou chamar de W1, que está entrando aí, se não me engano, 5.000 quilos por hora, tá? Há uma fração mássica de 8% de etanol. Então, como 1 é etanol, 2 é água, o que eu tenho? Eu tenho a vazão de alimentação, que é W1, global, né? 5.000 quilos por hora, e X11. Por quê? Porque é o componente 1 na corrente 1, tá? Que é 0,08. Lembrando sempre, pessoal, que as variáveis que eu sei o valor, eu coloco o quê? Um asterisco. Então, eu sei W1 e eu sei X11. Tranquilo? Então, entra com essa alimentação, as duas variáveis são conhecidas, tanto W1 quanto X11, tá? Alimentando no destilador, na coluna de destilação, tá? O que sai no fundo, eu chamei de W3, tá? W3 aí é o resíduo da minha coluna. Eu não sei a vazão de resíduo, então eu não ponho asterisco. Mas eu sei que ela tem 95% em massa de água. Então eu sei quem? Eu sei o X23. Como é uma mistura binária, se uma é 95, o resto vai ser água. O resto vai ser etanol, tá? Então eu sei que X13 é 0,05. Tranquilo? Então eu tenho aí, tá? Aí no topo da coluna, quem que sai? W2, tá? W2, pelo enunciado, eu conheço. Ele fala que a vazão de vapor são 250 quilos por hora. Ok? Há uma fração mássica, vamos ver se ela fala aqui, se ele fala. A vazão de vapor tem 90% em massa de água. Então eu sei o quê? Que X12 é 0,09. Ok? Então, esse vapor passa pelo condensador. Obviamente, né, pessoal, o condensador, o que ele é? É um trocador de calor. É um trocador de calor que vai fazer que esse vapor mude de fase. Ele vai, então, ficar no estado líquido. Entra como vapor e sai como líquido. Tá? E aí, então, eu separo essa corrente que saiu do condensador, esse líquido, em duas. Uma para voltar para a coluna, tá? E outra que vai misturar com a água para virar a vodka, tá? Só para eu ver aqui. Então, essa vazão que saiu aqui, essa corrente, eu chamei de 4, W4, X14, e a que voltou para a coluna de destilação, eu chamei de 5, W5, X15, tá? Eu não conheço W4, eu não conheço W5.
tá? Telefone aqui. E aí, pessoal, essa coluna aqui que eu chamei de W4, ela vai misturar com água pura, né? Que eu chamei de W6. Vocês reparem que aqui não tem X, por quê? Eu vou pôr na hipótese lá, né? A minha água é 100% pura. Então, ela não tem fração mássica nenhuma. É apenas água. Misturei a corrente de etanol com a corrente de água, obtive W7X17. Obtive a minha vodka. Tá? Eu não sei quanto de massa, de vazão mássica eu tenho de vodka, mas eu sei que ela tem que ter o quê? Tem que ter, deixa eu achar aqui o enunciado, 37% em massa de etanol. Então eu conheço o X17. Tranquilo? Conseguiram desenhar aí? Por favor, me dê um retorno aí. Sim. Professor, Fica mais fácil de acompanhar. Oi. eu consegui desenhar, eu só fiquei com dúvida no X12. Ele é 0,9, você falou? 0,9. Tá? Porque a gente tem 90% de etanol, né? Depois você olha no enunciado, fala que o produto de topo tem 90% em massa de etanol. Ok? Certo. Obrigado. Alexandre, Oi. o X17 é quanto? Aí a nossa vodka, para ser comercializada, ele fala que tem que ter 37% em massa de etanol. 0,37. Ok? Ok, obrigada. Então, pessoal, aqui a gente vai entrar com o conceito de grau de liberdade que vocês já devem ter dado uma olhada. Quem não olhou ainda, a gente vai... Olha agora, eu falo agora, depois vocês olham o material de novo, ou olhem pela primeira vez e vai fazendo esse jogo aí, tá? A gente está gravando a aula, eu vou deixar depois para você disponível também. Não é aula, né? É só um bate-papo. Então, pessoal, se vocês contarem aí, se vocês fizerem um desenho igual eu fiz, vocês vão ver que tem 14 variáveis, confere? Variáveis totais, tá? W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, X11, X12, X13, X23, X15, X14, X17. Deu 14? E eu acho que meu desenho tá incompleto. O meu tá faltando W6, X6, W6. W6 tem aqui a água que está entrando para misturar com a vodka, tá? Ok? Ah, tá. Ok. Senão, porque se não tiver o W6, aí você não vai ter a vodka com 37%, tá? Tem que diluir esse etanol aí, ok? Ok. Deu 14? Deu sim, obrigada. Então, pessoal, a primeira conta que a gente faz é isso. A gente vai no fluxograma e vê quantas variáveis a gente tem. No caso, a gente tem 14, ok? Agora, pessoal, vamos ver quantas variáveis dessas são as variáveis especificadas, tá? O que é variável especificada? É aquela variável que eu sei o valor. Ou é uma condição conhecida, né, tipo a vazão de alimentação, a fração mássica de alimentação, ou é uma meta de projeto, tá? Vocês conseguem entender qual que é a diferença entre uma condição conhecida e uma meta de projeto? Acho que sim. Tá? Então, qual que é a meta de projeto nossa, por exemplo? A gente quer projetar aí uma torre de destilação em que saia um conjunto aí, em que saia uma vodka com 37% de etanol. Então, essa fração mássica de etanol na vodka é o quê? É uma meta de projeto. Tá? A gente quer projetar uma coluna de destilação que saia com uma fração mássica de 90% de etanol. Ok? O que é isso? Uma meta de projeto. Qual que é a condição conhecida?
que a gente vai alimentar essa coluna com 5.000 quilos por hora de mosto. Qual que é outra condição conhecida? Que a gente vai alimentar esse mosto com 8% de etanol, ok? Mas tanto condição conhecida quanto meta de projeto são variáveis especificadas. Ou seja, são aquelas variáveis que eu conheço o valor. Ou seja, aquelas variáveis em que a gente colocou asterisco. Vocês puseram asterisco em quantas variáveis no fluxograma de vocês? 1, 2, 3, 4, 5. 7? Deixa eu ver aqui. Pessoal, aí pode ser 6 ou 7, tá? Aí a gente vai explicar aqui para vocês também. A Letícia colocou 7 porque ela considerou que x13 é conhecido, né? Isso. Tá. Então vamos considerar 7 também. Porque x13, na verdade, o que acontece? O que a gente fez para achar o x13? A gente fez um balancinho de massa, né? A gente fez x13 é o quê? 1 menos x23, ok? Uhum. A gente usou uma equação matemática aí. Mas se a gente considerar que a gente faz esse cálculo de cabeça, a gente pode colocar um asterisco no x13, então nós vamos ter o quê? 14 variáveis e 7 variáveis especificadas, ok? 14 variáveis totais, sendo que 7 são variáveis especificadas, ok? Então, pessoal, se a gente lembrar do conceito de grau de liberdade, o que acontece? Se nós tivermos grau de liberdade igual a zero, quer dizer o quê? Que o número de variáveis desconhecidas, o número de incógnitas, é igual ao número de equações. Tá? Quer dizer o quê? Que grau de liberdade é igual a zero, então a gente consegue resolver esse problema. É um problema definido. Tá? Geralmente, quando a gente faz uma prova, né, o que acontece? O professor passa para a gente um exercício, né, para a gente chegar a um certo resultado. Então a gente diz que o quê? É um problema com grau de liberdade igual a zero. Você tem o quê? Apenas uma resposta correta. Você não pode aí ficar viajando, você tem que resolver e chegar naquele resultado. Por quê? Porque a gente, né, quando é professor, a gente quer que vocês cheguem a um determinado resultado. Então, é que a gente chama de um problema fechado, né? Ele não tem liberdade, o grau de liberdade é zero. Entenderam esse conceito? É quando o número de incógnitas é igual ao número de variáveis, de equações, tá? Na disciplina de projetos, por exemplo, alguns de vocês já fizeram ou farão ou estão fazendo projetos, tá? O que acontece, pessoal? Vocês têm grau de liberdade aí muito grande, diria que até infinito, né? Por quê? Vocês estão projetando uma fábrica, projetando uma instalação industrial, e vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que imaginar tudo, né? Vocês têm que estipular valores. Ah, eu quero produzir 100 litros de cerveja por minuto. Como é que eu vou obter isso? Né? Então, eu vou ter que projetar uma série de equipamentos, tá? Mas eu tenho que fazer o quê? Eu já tenho uma meta de projeto, que é obter 100 litros de cerveja, tá? Mas depois eu tenho que fazer uma série de hipóteses para o quê? Eliminando essas incógnitas, tá? Então, quando a gente começa com um projeto, a gente tem vários graus de liberdade. O que isso quer dizer? A gente tem liberdade de estipular valores para algumas variáveis, tá? Para chegar num determinado resultado, tá? Quando eu falo que, vamos supor que a gente tem aí 6 incógnitas e nós temos 5 equações, tá? Quer dizer o quê? Grau de liberdade, tá? É igual ao número de incógnitas menos o número de equações. Se eu tenho 6 incógnitas e 5 equações, eu vou ter G igual a 1, ok? Concorda? Então, o que acontece?
que quer dizer que G é igual a 1? Quer dizer que eu tenho que atribuir o valor para mais uma variável para eu conseguir que G fique igual a zero, porque aí eu vou ter 5 incógnitas e 5 equações, ou 6 incógnitas e 6 equações. E aí eu consigo resolver esse problema, ok? Se eu tenho G igual a 2, quer dizer o quê? Eu tenho, por exemplo, 8 incógnitas e 6 equações. Sempre falando que essas equações são equações independentes, tá? Então, para eu conseguir resolver esse problema, tem que fazer o quê? Tem que atribuir valores para duas outras variáveis para diminuir para 6 incógnitas e 6 equações. G igual a 3, 3 variáveis. E assim por diante. Ok? E acontece também, às vezes, a gente faz um problema e a gente põe tanta hipótese, põe tanta coisa lá, tantas equações, que o G fica negativo. A gente obtém lá, por exemplo, G igual a menos 1. Isso quer dizer o quê? Que a gente fez alguma coisa errada lá, que o problema não tem solução, tá? Por isso que é sempre legal a gente calcular aí os graus de liberdade de um problema, tá? Então, resumindo, né? G igual a zero, ele tem uma solução única, tá? G maior que zero, ele tem uma infinidade de soluções. Então, a solução vai depender da variável que você atribuiu, porque eu atribuo um valor para ficar G igual a zero, né? A Camila atribui outro, a Letícia outro, a Isabela outro, então cada um vai ter uma solução, essa solução vai estar certa, mas vai ser, então a gente vai ter uma infinidade de soluções, isso quando G maior que zero, tá? Quando G for menor que zero, quer dizer o quê? Que o problema não tem solução, que ele foi mal formulado, você cometeu algum erro quando você fez aí o equacionamento do seu problema, tá? Você considerou a equação independente que não é independente, você fez uma hipótese errada, alguma coisa que você cometeu aí está errado. Então, não tem solução. Tranquilo? Deu para recapitular aí esse slide de grau de liberdade? Deu sim, professor. Tá, joia. Então, vamos voltar para o que interessa, que é a nossa vodka aí, sexta-feira, né? Então, dá até para tomar uma mais tarde. Então, vamos lá, pessoal. Voltando aí, né? Nós temos 14 variáveis e 7 equações. Todos de acordo aí? Ô, pessoal, eu esqueci que a aula vai ser gravada, fiquei falando besteira aí, mas depois eu vou editar, tá? Mas vamos voltar aí. Então, vamos voltar aí. 14 variáveis e 7 equações, ok? Vamos, então, fazer o balanço de massa, tá? Vamos começar aí pela coluna de destilação, tá? Antes disso, pessoal, tentando lembrar aqui, pegar aqui o desenho, tá? Então, a gente tem aí uma coluna de destilação, o vapor sai aqui, condensa, tá? E a gente obtém aí esse condensado, divide em duas correntes, tá? Uma perguntinha para vocês aí, engenheiros, tá? O condensador é um trocador de calor, correto? Um trocador de calor muda a composição do alimento? Eu acho que sim. Quem falou sim aí? Nicolas. Pode falar, Nicolas, por quê? Dependendo da eficiência, do modo que vai trocar o calor, da quantidade de calor que vai ser trocado, pode mudar a característica final do produto.
Não, ele só. Qual é a função do trocador de calor? É Ele só só condensar. É só condensa, né? Só condensar. muda o estado físico. Só vai mudar o estado físico, só vai condensar, tá? Entra um vapor lá, ele condensa, Mas, e aí mas uma não muda. troca de calor muito intensa não Oi? pode uma troca de calor muito intensa não pode afetar a característica final do produto? Ou uma mais branda? Olha, Nicolas, não é para acontecer, tá? O trocador de calor tem a função apenas de trocar calor, tá? Então a gente que é engenheiro, a gente que está projetando, né? A gente tem que projetar com esse intuito apenas de trocar calor. Então, se tem algum problema nesse sentido aí, é porque você projetou errado. Alguma coisa que você fez no seu projeto lá que induziu a esse problema aí. Tranquilo? Beleza. Beleza? Então, posto isso, pessoal, o que a gente pode dizer? Quais seriam as primeiras equações que eu colocaria aí, né? Eu posso afirmar que o vapor que mudou, trocou de fase, tá? Virou líquido, que agora vai ser o condensado. Eu conheço, eu chamei de x14, né? x14 e x15. Eu sei quanto é x14? Não, porque não tem um marcado aqui. Que eu Ah, tenho esse valor. não tem marcado. Mas depois a gente discutiu aqui com vocês e com o Nicolas, com todo mundo, chegando a um consenso que não muda a composição do alimento. Eu conheço? Aí o Paulo falou que conhece. Por Ah, quê? sim. Quanto que é o valor de x14? Ele vai ser o mesmo que ele entrou, não? Exatamente. Aí o Paulo, vocês estão com o chat aberto aí, né? Ah, tá. Sim. Tá? Então, pessoal, essa aí é a primeira dica, tá? Vocês tiveram, quando vocês têm aí um tocador de calor, alguma coisa assim, tá? Aí o que acontece? A gente pode ter duas equações aí, né? x14 é igual a x12 e x15 é igual a x12, tá? Então eu tenho duas equações montadas aí já. Ou eu posso fazer o quê? Tanto faz, tá? Eu posso deixar essas duas equações, que eu vou contá-las como equações independentes, ou eu posso colocar o asterisco. Bom, vamos lá, Camila. O que acontece? Como é que eu sei que x14 é igual a x12? Por quê? Entrou x12 no condensador, tá? Ele tinha lá 90% de etanol. Ele é um vapor. Eu condenso esse vapor, só que eu não mudo a composição desse vapor. Ele só mudou de fase. Ele só era vapor e ficou líquido. Mas a composição é a mesma. Entendeu? Deu ok aí, né? Beleza. E como acontece, pessoal? É a mesma coisa que eu pegar aqui uma garrafa de Coca-Cola, né? Se eu pegar o líquido e dividir em duas correntes, vai mudar a composição? Não, né? Tanto na corrente 4, tanto na corrente 5, continua tendo Coca-Cola, tá? Então, o que tem de porcaria lá na Coca é a mesma coisa, tanto na corrente 4, tanto na corrente 5. A mesma coisa aqui. O que tem de etanol na corrente 4 é igual ao que tem na corrente 5, que por sua vez é igual a quem? Ao que tem na corrente 2. Ok? Então a gente tem daí essas duas equações, ou o que a gente faz? A gente pode também colocar asterisco agora em x14 e x15, tá? E aí o que acontece, pessoal? Em vez de 7 variáveis especificadas, nós vamos ter quantas agora? Deixa eu até anotar aqui para mim. Entenderam? 9, né? Ok? Então vamos voltando aí, né? Nós temos 14 variáveis e agora a gente tem 9 variáveis especificadas. Ok? Beleza.
Então vamos partir agora aí para o balanço de massa, tá? Tem a coisa, pessoal, que a gente só consegue realmente conversando com vocês, né? Algumas dicas, né? Então, sempre que a gente tem aí uma coluna de destilação, alguma coisa com reciclo, a gente vai mais para frente com bypass, alguma coisa assim, tá? O que que a gente sugere para tornar mais fácil a resolução do problema, tá? É a gente pegar como volume de controle para fazer o balanço de massa o equipamento junto com o reciclo. Então, na verdade, a gente vai fazer o balanço de massa, eu desenho aqui, tá? No conjunto, estão vendo aí? No conjunto, vou pegar esse volume de controle aqui, tá? O volume de controle meu vai ser o quê? A coluna junto com o condensador. Por quê? Porque a gente tem um retorno aí que está alimentando essa coluna que vai dificultar bastante os nossos cálculos. Agora, se a gente for malandro, né, usar a nossa experiência, a gente pega o volume de controle pegando a coluna junto com essa corrente de reciclo. Ficou claro? Eu não entendi, tipo assim, eu não entendi muito bem por que você pegou tudo, porque eu estava fazendo a coluna de destilação, o condensador, estava fazendo cada um deles separados e separando as correntes. Porque vai te complicar muito a vida. Vai te complicar muito Então é a mais vida. fácil, no caso, eu unir por facilitar os meus cálculos. Isso, você vai conseguir chegar no resultado, tá? Você Tá. vai, do jeito que você está pensando em fazer só a coluna, depois só o condensador, depois só o misturador, você vai conseguir. Mas aí vai da nossa prática mesmo, a pessoa já fez há 100 anos atrás, 50 anos atrás, 20 anos atrás. E a dica que todo mundo, qualquer livro que você vai pegar, vai ver, vai ser essa. Quando você tem um reciclo, quando você tem um bypass, a gente vai ver mais pra frente, você tem uma coisa assim, é legal pegar como volume de controle o conjunto todo. Não, tranquilo. Tá. A gente bom, a gente é engenheiro, a gente quer facilitar, né, sempre assim. A gente é objetivo, a gente quer obter logo o resultado, tá? Então, pegando esse conjunto, facilita bastante a nossa vida, tá? Então, pessoal, para esse volume de controle aí, como é que vai ficar o balanço de massa global? Quem que está entrando? W1, certo? Certo. Quem está saindo? W2, Tá W3, É, Não, com esse volume de controle nosso, quem está saindo? só o W3, então? E o W5, concorda? Tá. Todo mundo entendeu aí? aham, Então, pessoal, vamos marcando aí, tá? Anotem aí. Balanço de massa global. W1 é igual a W3 mais W5. A anotação de vocês estão iguais à minha, né? tá sim. Ok? Então, a primeira equação, balanço de massa global, W1 é igual a W3 mais W5. Então, pessoal, essa corrente aí, a corrente W1, ela tem dois componentes, o etanol e a água, certo? Alexandre, Oi? eu estava vendo aqui que você falou que o W3 que o W1 é igual a W3 mais W5. Isso. W5 não é do retorno ou eu anotei errado? W5 é a corrente que já está separada. Eu chamei de retorno W4. Aí, se quiser mudar aí, tá? Ah, tá. Eu anotei errado. Tá bom, obrigada. O que voltou é W4. O que está saindo para misturar com a vodka é W5. Tá, obrigada. Tá? É só inverter aí, então. Ok, pessoal? Então, eu tenho aí uma corrente com dois componentes. Então, eu fiz o balanço de massa global. Aí eu posso ter o balanço de massa para o etanol e o balanço de massa para a água. Tá? Eu tenho três equações: global, etanol, água. Só que dessas três equações, pessoal, só duas são independentes. Aqui vai entrar o conceito de equação independente. Tá? Eu tenho global, etanol e água.
Três equações, concorda? Dessas três, só duas serão equações independentes. Tá? Então a dica é: ou eu pego global e etanol, ou eu pego global e água, ou eu pego etanol e água e desconsidero a global. Tá? Por quê? Por que dessas três só duas são independentes? Porque se eu somar a equação do balanço de massa da água com a equação do balanço de massa do etanol, eu obtenho quem? A equação do balanço de massa global. Ficou claro? Pense um pouquinho aí, né? Isso é fundamental, ok? Então, como eu tenho o x1, o x13, mas eu não tenho o x15, tá? Mas o que acontece? Nesse problema, a gente fica óbvio pegar quem? Pegar a equação do balanço de massa global e a equação do balanço de massa para o etanol. Entenderam? Então, pessoal, como é que fica a balanço de massa pro etanol? W1 vezes X11, tá? Lembrando os conceitos, pessoal, quem que é W1 vezes X11? É o F11, tá? É quanto tem de etanol na corrente 1, tá? Então, como é que fica? W1 vezes X11 é igual a W3 vezes X13 mais W5 vezes X15. Entenderam? Ok? Então, já tenho duas equações, tá? Balanço de massa global e balanço de massa para o etanol. Aqui, como não tem... A gente não está falando de energia ainda, vamos falar mais para frente. Então, a gente esgotou o balanço de massa para esse conjunto aí, tá? Agora, pessoal, eu tenho que pegar um dos equipamentos aí separados, tá? Ou a coluna ou o condensador. Como a gente é engenheiro, a gente pegar o mais simples, que é o condensador, tá? Então, vamos aplicar o balanço de massa para o condensador, o global, tá? Como é que fica o balanço de massa global para o condensador? Vai ficar W2 é igual a W5 mais W4? É isso, bem facinho, né? Então, anotem aí, balanço de massa global para o condensador. W2 é igual a W4 mais W5. Agora vamos fazer o balanço de massa para o etanol, para o condensador. Como é que fica? W2x12 é igual a W4x14 mais W5x15. Correto? Só que essa equação, pessoal, ela não serve para nada. Vocês concordam que essa equação é igual à equação do balanço de massa global? Que nesse caso específico ela não vai ser uma equação independente? Entenderam? Por quê? Alguém dá a resposta para mim aí. Porque x1 é igual a x12, que é igual a x15. Beleza, é isso aí.
tá? Então, pessoal, nós já temos 3 equações independentes, correto? Temos as 2 do sistema, uma do condensador. Então, a gente tem 3 equações independentes. Vamos partir agora para o misturador, que é facinho também, né? Como é que fica o balanço de massa global para o misturador? W5 mais W6, mistura lá, sai quem? W7. Ok? Então, temos aí balanço de massa global para o misturador. E agora, pessoal, a gente vai o quê? Fazer o balanço de etanol para o misturador, tá? Como é que fica o balanço de massa para o etanol? Fica, no caso aqui, eu estou chamando de W5, X15, mais W6 vezes 1, igual a W7, X17. Concordam com a Letícia? Eu acho que não. Quem que falou que não aí? Não sei, que ninguém respondeu. Pessoal, a Camila concordou, mas eu discordo, tá? A Laísa concordou também, eu discordo da Laísa também. Qual foi o erro da Letícia aí? Ela contou a água. Exatamente, esse X16, Letícia, não é 1, não, ela é 0, concorda? Entendi, mas aí eu posso não colocar lá na equação, então, mas aí meu W... Ah, tá, entendi. De fato vai ficar sem o W6. Isso, vai ficar o quê? Entendi. W5X15 é igual a W7X17. Tá Ô, certo. professor, nesse caso do W6 não entrar, é por conta que a água não tem etanol? Exatamente. Então o X16 é 0, concorda? Ah, entendi. Entendeu? Obrigada. Por quê? Porque a gente põe, anota aí, hipótese, né? Água 100% pura, né? Se ela tivesse, sei lá, 1% de etanol, tinha que entrar. Mas como ela é pura, então o X16 é 0. Ok? Tranquilo? Então, pessoal, a equação aí 5 ficou W5x15 é igual a W7x17. Bom, não sei quanto a vocês, mas eu não consigo tirar mais nenhuma equação daí, tá? De balanço de massa. A gente já fez para o sistema, fez para o condensador, fez para o misturador. Não tem de onde tirar mais equações, concorda? Então, pessoal, voltamos para o nosso cálculo lá. Nós tínhamos 14 variáveis. Tínhamos 9 variáveis especificadas. Tá? Temos 5 equações. O que acontece? Dá para resolver esse exercício aí? Tá? 14 variáveis. 9 especificadas. 5 equações independentes. Quanto vai dar o G? G igual a 0. Ou seja, tem uma solução única. Entenderam o conceito de grau de liberdade aí? Mas ficou mais claro agora, tá?
Acho que depois vocês podem retornar para o exercício anterior que está resolvido lá. Vocês viram que eu coloquei com G igual a 1, né? Vamos retornar ao anterior? Então, esse aí, pessoal, é só vocês agora colocarem valores numéricos aí e vocês conseguem resolver, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Então, pessoal, se vocês voltarem para a transparência anterior ali, desse PowerPoint, mesma coisa, né? A gente tinha lá um rafinado, a gente tinha lá um problema de separação, tal. Vocês viram que eu montei as equações, né? Eu tinha 13 variáveis, 10 equações independentes, 2 variáveis especificadas, aí eu obtive G igual a 1. Vocês conseguiram recuperar aí? Tá, então o que a gente faz para... O que quer dizer esse G igual a 1? Que eu tenho a liberdade de definir um valor para uma variável qualquer. Tá? Ele tem solução, ele tem infinitas soluções, mas para eu conseguir uma solução qualquer, eu preciso fazer o quê? Eu preciso atribuir valor para alguma variável. Tá? Então eu atribuir, por exemplo, W1 igual a 100. Eu vou obter um resultado. A Fernanda atribui um valor G1 igual a 300. Ela vai obter outro resultado. O meu está certo, o dela está certo. Por quê? Porque eu tenho liberdade para atribuir valor para uma variável. Ficou claro agora, pessoal? Sim. K, equação. Que equação você está falando, Paulo? Na É desse equação. exercício mesmo, do modelo matemático, você passou uma série de equações. Ele está perguntando daquela que está com 5 na frente, que é x, tá. 3 menos k. Tá, esse aqui é o K. Tá, achei aqui. Esse K, vocês vão ver com mais detalhes com a Fabiana, mas é uma relação de equilíbrio aí, nesse caso, deixa eu ver, é uma constante de equilíbrio líquido-líquido, tá? Então é um valor que é dado pelo processo, tá? Eu sei aí que essa relação entre rafinado e extrato, nesse caso é igual a 4, tá? Sai 4 vezes mais extrato que rafinado, alguma coisa assim. Ficou claro? O que esse K representa? Tá? Então vocês devem ver com mais detalhes aí, né, em operações 3, ou já viram, ou, então tem que dar uma relembrada nisso aí. Mas é uma constante de equilíbrio líquido-líquido. Tá? Pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que a gente fazendo junto esse exercício fica mais fácil de entender, né? O que vocês acham? Eu acho que vocês podem aproveitar agora e dar uma revisão, tá? Nesse material do PowerPoint e tal. E segunda-feira eu vou lançar a lista lá para vocês, né? Tem 2 exercícios bem facinhos também que eu deixei disponível de aula prática, né? Que seria a aula prática, tá? Não sei se vocês já viram, se vocês querem que a gente monte aqui o fluxograma. Professor, você tem resposta desses exercícios da aula Tem, prática? tem. Da aula prática eu não sei, mas de hoje, por exemplo, pessoal, vocês vão obter aí, se vocês quiserem conferir depois, tá? 429,25 quilos por hora de vodka, que é o nosso objetivo principal, né? Mas depois eu passo o resto. Eu vou pegar a sugestão de vocês aí e vou colocar as respostas no campus. Mas se vocês estiverem com a ânsia de resolver o exercício, tá? Esse aí que a gente acabou de montar, o W7 vai ser 429,25 quilos por hora de vodka, tá? Deixa eu ver se eu tenho do anterior. Não, eu tenho que dar uma conferida. Mas eu tenho sim.
Então, estou tentando achar aqui do anterior. Eu não tenho certeza se a resposta aqui é isso mesmo. Se eu não me engano, esse W4 deu 98,99, tá? Quilos, né? Quilos por hora. Mas eu vou pegar esses exercícios aí, vou resolver de novo, tal, e eu deixo a resposta para vocês. Mas o anterior que a gente fez da vodka dá 429,25 quilos por hora, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui agora da aula prática. Acho que está nesse computador aqui. Pessoal, eu abri aqui da aula prática, são bem tranquilinhos de fazer, né? São bem tranquilos de fazer o fluxograma e tal. Vou deixar para vocês aí pensarem mais um pouco, acho que alguns devem ter feito já, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem lá no fórum para todo mundo ver, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Ficou claro? Ficou mais claro? Eu tenho. Ficou. Eu tenho uma dúvida com relação à resolução do exercício mesmo, que acho que até que foi o que a Letícia perguntou. Eu consegui resolver o primeiro exercício, até bater o valor de 98,99, só que eu me senti meio perdida, porque eu fui pegando o que eu tinha, substituindo e tentando montar sistema. É assim mesmo que resolve? Olha, dá um spoiler aí, né? Na verdade, quando a gente está em aula, a gente resolve, a gente resolve fazendo uma coisa meio aleatória, igual vocês fizeram, né? Sim. O que acontece? A partir do segundo roteiro, a gente vai ver um algoritmo que vai ordenar essas equações, tá? Porque qual que é a dificuldade? Mas isso aí é pedagógico, tá, Camila e Letícia? A gente quer que vocês tenham a dificuldade de ver como é que é difícil resolver, ter uma ordem de resolução das equações, concorda? E aí, então, o que acontece? A gente mostra para vocês como é que tem um algoritmo para ordenar essas equações. Imagine se tivesse aí uma fábrica com 100 equipamentos para você resolver tudo ao mesmo tempo, tá? Então, a gente tem uma forma de organizar essas equações, sim, mas aí vai ser o nosso próximo roteiro, tá? Sim, sem problema. Era só para entender se o jeito que eu fiz tá certo, porque realmente gasta muito tempo e muita energia. Gasta bastante tempo. É meio complicado, tem que jogar uma equação na outra, tudo isso aí, né? Então a gente vai ver isso aí com mais detalhes no próximo roteiro. Tá? Então tá bom. É uma pena esse negócio de roteiro, de ser tudo meio amarrado uma coisa com a outra. A gente está aprendendo ainda, tá? Então é difícil mesmo. Tá ótimo, era só para eu entender se eu tô no caminho certo. Obrigada. Tá? Acho que vocês viram aí que, assim, resolver não é tão simples, né? A Camila já se enrolou, a Letícia também, mas acho que é o menor dos problemas. Acho que vocês devem ter visto que, às vezes, o mais difícil é você conseguir chegar nas equações, tá? Entender o equipamento, saber o que acontece no equipamento, saber o que é equação independente. Isso aí acho que, às vezes, é mais difícil do que você fazer simplesmente contas, tá? Então, acho que esse é o nosso primeiro intuito, é esse. Vocês pensarem no problema, conseguir obter as equações, quer seja de balanço de massa, de equação, depois a gente vai ver a equação de dimensionamento, tá? Então, esse que é o nosso primeiro objetivo aí. Certinho? Por enquanto, tudo certinho. Então tá bom, pessoal, eu vou deixar gravado, deixar disponível lá no campus, tá? Qualquer dúvida, não se encabulem aí de perguntar. Sempre bom colocar no fórum, porque aí outras pessoas podem ter a mesma dúvida, né? E aí todo mundo
todo mundo tira a mesma dúvida, tá? Tira a dúvida ao mesmo tempo. Mas também, se quiser mandar individualmente também, a gente responde. Ok? Então, bom fim de semana para vocês aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tchau!